Fala galera, estamos aqui gravando conteúdo topzera pra você. Eu sou o Ramon Oliveira. Eu sou Carla Silva. Está começando mais um Comenta aí! E aí galera, a gente tá aqui hoje pra gravar sobre um livro incrível pra vocês. E o livro é esse aqui, Depois da Fé Vem o Quê? O autor é Kenneth Hagin Jr. E como a gente já tem o costume de fazer sempre, eu quero apresentar pra vocês esse autor. Bom, Kenneth Hagin Jr. ele é filho do irmão Hagin, que a gente já trouxe aqui, já falamos sobre um livro dele. Ele é vice-presidente executivo dos Ministérios Kenneth Hagin e ele é pastor da Igreja Bíblica Rema, que fica localizada no Centro de Treinamento Bíblico Rema, em Tulsa, Oklahoma. Esse livro, assim como outros que ele escreveu, vieram de um conhecimento rico e diversificado dos seus 30 anos de ministério. Então vocês já podem imaginar como é que esse livro aqui é bom e tem muito conteúdo maravilhoso. Mas e aí, Ramon, comenta aí. Esse livro é maravilhoso e, inclusive, eu já quero começar aqui porque no início do livro ele já começa dando umas, como é que eu posso dizer, algumas advertências, né? E é um livro fino, Sim. Um livro muito bom, mas já que no início você já é impactado desde das primeiras páginas, você vai perceber um impacto muito grande. Eu quero destacar aqui um trecho que me marcou muito logo no início, foi que ele fala um pouco sobre esse cristianismo motivacional, né? Ou até mesmo de arrepios. Que é aquela palavra que o pregador chega na igreja, ministra uma palavra, você fica animado, pula, você chora, mas muitas vezes não tem embasamento bíblico, né? São só frases de efeitos, palavras motivacionais, e acaba que as pessoas começam a ficar maravilhadas com aquilo. Mas aquilo ali não dá sustância para elas. É isso que o autor começa já destacando logo no início, que eu achei bem marcante, bem impactante. E ele começa a introduzir, né, esse livro falando sobre a fé, né, por meio da palavra de Deus. Uma vez que eu começo a meditar na palavra e começo a conhecer a palavra de Deus, essa fé começa a ser gerada. E uma vez que ela começa a ser gerada, ela começa agora a ter um tipo de resultado. E o que eu achei bem interessante também é que enquanto ele está abordando alguns assuntos, tanto nos capítulos como naqueles subtítulos que ele está abordando no livro, ele fala sobre algo que vai começar a complementar com a fé. E eu achei bem interessante que ele colocando esses pontos de vista, que ele fala sobre que nós devemos também ter inteligência na prosperidade, uma prosperidade inteligente, de uma cura inteligente. Aí ele começa a dar um exemplo que é quando o pai dele, que é o Kenneth Hagin, né, pai, né, que a gente fala, né, que é o irmão Hagin, ele começa a dizer que eles tinham muita dificuldade financeira. Até que eles começaram a perceber isso e eles começaram agora a se planejar melhor. Eu gostei muito de uma frase que ele disse no livro, que não é porque você vive uma vida de fé, né, que você está andando em fé todos os dias, que você tem que passar sufoco. O problema é que as pessoas acham, você conversa com as pessoas e diz assim, e aí, como é que você tá? Eu tô pela fé. Não, mas se você tá pela fé, então você tá vivendo os melhores dias da sua vida. Uma vida maravilhosa. Então, ele diz isso. Então não quer dizer que você vive uma vida de fé que você tem que passar por sufoco. Você pode ver assim uma vida tranquila, e isso é uma prosperidade inteligente. Sim. E ele também aborda sobre cura, que eu achei também bem interessante logo no início, esse impacto que ele deu. Que as pessoas agora, elas começam agora a crer que Deus é poderoso e Ele é, mas aquela pessoa que está enferma, ela diz assim, agora eu vou jogar os remédios fora. E aí? Não, se você não tem fé naquele momento para jogar aqueles remédios fora, no contexto seguinte, que você pode ficar sem um remédio, crer de fato mesmo que a fé está ali de uma convicção tão forte que se você não tomar mais aqueles remédios que você está curado, tudo bem. Mas se você não tiver essa fé, ele começa a abordar o seguinte, que a medicina não é contra a palavra de Deus, pelo contrário. Nós devemos agora viver isso de uma forma inteligente, ou seja, buscar ajuda, e ele dá até mesmo um exemplo do filho dele, tinha um tumor no cérebro. E quando ele começou a falar sobre eles viram que ele tinha esse tumor, eles levaram agora nos médicos, os médicos disseram que teria que operar. Eles tinham fé, eles conheciam a palavra, mas eles viu que ele tinha que fazer a cirurgia, eles começaram a crer para que Deus desse sabedoria para os médicos naquele momento da cirurgia. E o filho dele entrou
né, na cirurgia, e naquele momento ele começou a orar e começou agora a clamar, começou a buscar o Senhor, e eles começaram agora, foram 12 horas de cirurgia, e eles estiveram ali naquele momento, né, intercedendo pelo filho dele. Ele disse que ele estava com uma dor na coluna naquele dia, e que o poder de Deus estava tão forte naquele hospital que ele foi curado na coluna. Foi algo maravilhoso. E ele, naquele momento, o filho dele retorna, a cirurgia foi bem sucedida, mas o médico disse para eles que o osso do crânio dele não iria crescer, não iria se desenvolver mais pelaquela cirurgia. E eles começaram a orar também para que o osso dele pudesse crescer. Passou-se um tempo, o filho dele foi fazer um teste de futebol, e quando ele chegou para fazer o teste, eles precisavam fazer alguns exames. E ele fez um raio-x, uma tomografia, né? Sim. E viu que o osso dele estava perfeito, completamente curado. Ou seja, ele mostra que não é porque você toma um remédio, quer dizer que agora que você vamos dizer assim, é crente, nasceu de novo, você precisa jogar esse remédio fora. Você pode declarar, uma vez que você toma aquele medicamento, você pode receber cura por meio da fé. Exatamente. É interessante que ele trata nesse livro, de, assim como você mesmo disse, de uma fé inteligente. Sim. Porque às vezes as pessoas acham que elas entenderam o que é fé e elas começam a agir de maneira imprudente. Então, logo no início do livro, bem no primeiro capítulo, ele já fala dessa importância de que a gente tenha uma fé inteligente, porque ele, ao longo do ministério, viu pessoas fazendo coisas que elas diziam que eram em nome da fé, Sim. mas na verdade não tinha nada a ver com a fé. E hoje em dia a gente ainda vê isso, as pessoas cometem esses erros, ou elas dizem que estão fazendo algumas coisas em nome da fé, o que acaba escandalizando as pessoas, e a fé não tem nada a ver com essas coisas. Mas tem um capítulo do livro que eu quero trazer, que é o capítulo 5, que é onde ele fala sobre a perseverança. Bom, o livro inteiro é um ponto que a gente achou muito interessante também, que a gente ficou maravilhado aqui. O livro inteiro ele foi escrito com base em uma passagem bíblica, que é 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. E quando a gente percebeu isso, foi algo que a gente achou maravilhoso, porque ele conseguiu escrever um livro inteiro com base nessa passagem. E realmente é um livro riquíssimo. Cada capítulo ele trata de um assunto. E aí, os versículos, cada parte eles vão tratando acerca de algo que é necessário que a gente acrescente a nossa fé. E é exatamente por isso que o nome do livro é Depois da Fé Vem o Quê? E no capítulo 5 ele chega na perseverança. Então o subtítulo do capítulo 5 é A Tenacidade que não quer desistir. E aí nesse capítulo ele trata sobre a importância de nós sermos perseverantes. E aí ele diz o quanto é importante a gente acrescentar a perseverança à nossa fé. Porque às vezes a gente acredita que a gente tem fé para receber algo de Deus, e de fato Deus até disse que a gente vai receber aquilo, mas a gente não tem perseverança para continuar crendo até o momento daquilo acontecer. E esse capítulo ele traz como exemplo disso a história de Daniel, que é uma história que a gente conhece bastante, que conta que Daniel ele orou pedindo a Deus uma resposta, mas ele só foi receber a resposta dessa oração no 21º dia de oração. E aí quando o anjo chega para responder, para trazer a resposta, Daniel na verdade, ele diz que desde o primeiro dia a oração dele foi ouvida e o anjo já tinha saído do céu com a resposta para entregar para ele. Mas porque ele estava em uma batalha espiritual, a resposta só pôde chegar no 21º dia. Então, o autor do livro ele traz essa ideia no sentido de que às vezes vai ser necessário que a gente tenha uma perseverança maior para receber aquilo que a gente quer da parte de Deus. E é necessário que isso seja acrescentado à nossa fé, porque às vezes a gente até tem a fé para crer que a gente vai receber, mas a gente não tem a fé para persistir, a gente não tem a fé para continuar crendo que de fato a gente vai chegar lá. E ele fala que isso é extremamente importante porque por vezes a gente deixa de receber coisas de Deus porque é como se a gente parasse no meio do caminho, sabe? Sim. É como se a gente parasse, ao invés de continuar crendo até que a gente chegasse no momento para receber, a gente simplesmente para, a gente abandona aquilo que a gente cria que a gente poderia receber, porque a gente não tem a perseverança necessária para chegar até o momento em que a gente vai receber aquilo. Isso é interessante também, porque um pouquinho adiante, ele também fala um pouco sobre o domínio próprio com as outras pessoas, né? Sim. Eu achei também interessante porque, e aqui já vai uma recomendação para você, tudo isso que nós estamos falando aqui é uma característica ou até mesmo uma extensão do que o autor começou. Falando depois da fé vem o quê? Porque dentro do contexto de 1 Pedro,
né? Na verdade, 2 Pedro capítulo 1, que ele começa a narrar isso, tem outras coisas que vem acompanhando o que é depois da fé, né? Que eu não vou falar para você, já vai uma dica para você comprar o livro e você ler. E ele trata sobre isso, que uma das coisas que ele fala de uma forma bem exaustiva no livro é sobre esse domínio próprio. Que nós devemos ter fé para exercer o domínio próprio. E ele dá aquele exemplo bem básico, né, no dia a dia da igreja, né? Que é aquele, muitas vezes, quando o irmão pisa no calo do outro, ele diz, eu não tenho domínio próprio, eu tenho um estopim muito curto. Eita. Aí aquela pessoa naquele momento não consegue se dominar e ele diz o seguinte, que você precisa ter fé para exercer o domínio próprio. E o domínio próprio está em nós. Todo aquele que nasceu de novo, o fruto do Espírito está lá em Gálatas capítulo 5, já está dentro de todo crente. Então você precisa exercitar isso. E a fé é o canal principal e é o meio que você vai utilizar para você ter esse domínio próprio uns com os outros. E ele começa falando sobre esse contexto dentro da igreja, né? Sobre quando uma pessoa chega, ele fala mal de você e você naquele momento escuta aquilo, escuta aquela fofoca ou até mesmo aquela conversa fiada, né, trazendo uma linguagem mais regional. Sim. E você naquele momento estoura. E ele também diz que uma vez que você consegue dominar, né, a você mesmo, o domínio próprio, você começa a dominar as suas emoções, você começa a dominar a sua mente, você começa também a dominar até mesmo o seu corpo físico e a sua parte espiritual, é claro, isso está emanando da parte espiritual. Então eu achei isso muito interessante também do livro, né? Que a fé, ela é o início para você viver grandes coisas e que ela é o início, é o pontapé para que você possa incluir outras propriedades no seu caráter cristão ou na sua vida espiritual que você possa desenvolver durante a sua caminhada, né, ministerial, até mesmo na sua vida profissional ou dentro do seu próprio ministério mesmo, né, que você está exercendo esse domínio próprio. Eu acho que ele é bem importante na nossa vida cristã mesmo. E ele deixa isso de uma forma bem clara mesmo. Sim. Para finalizar, eu quero trazer pra gente também sobre o capítulo 7, que o capítulo 7 é onde ele começa a fechar todo o livro, né? Sim. Então é como se ele começasse a amarrar toda aquela ideia que ele trouxe para apresentar pra gente a importância desse desenvolver da nossa fé. E aí o título do livro é Os Maduros Nunca Caem. Então aqui você provavelmente já vai conseguir entender e matar a charada sobre exatamente o que o livro fala. Ele traz essa ideia, assim como você mesmo disse, sobre essa questão de que só a fé não basta. Que a fé é só o princípio, mas que a gente precisa avançar e que a gente precisa ir além. E aí, no capítulo 7, fechando a ideia do livro, ele traz essa ideia de que os maduros nunca caem. Então, para mostrar pra gente que existe um nível de maturidade necessário para que a gente chegue, na verdade. Durante todo o livro, ele vem trazendo a ideia de quem nós somos, o que nós temos, o que é necessário que a gente acrescente a isso para que a gente possa viver, de fato, a vida que Deus quer que a gente viva. Assim como essa questão que foi um exemplo que a gente deu aqui, dessa fé exagerada e que não é uma fé verdadeira, para que a gente possa viver uma fé saudável e assim desfrutar de verdade tudo aquilo que Deus tem para nós. Nesse capítulo 7 ele traz essa ideia de que quando a gente acrescenta essas coisas à nossa fé, coisas que vocês vão descobrir quando vocês lerem o livro, por isso que é muito importante que vocês leiam. Nessa lista de coisas que é necessário que a gente acrescente à nossa fé, ele traz a ideia de que, à medida que nós vamos acrescentando isso à nossa fé, nós vamos nos tornando maduros espiritualmente. A gente vai crescendo, a gente vai alcançando um nível diferente. E aí é por isso que ele diz que os maduros nunca caem. Por quê? Com base nos exemplos que a gente trouxe aqui, sem dar um spoiler muito grande do livro, os maduros eles têm uma fé firme, uma fé verdadeira, e os maduros eles são perseverantes. Eles não desistem por qualquer coisa. Assim como eles têm domínio próprio. Eles conseguem se dominar, eles conseguem dominar a sua língua, tomar cuidado com o que eles falam e até as suas próprias emoções. Isso faz com que eles permaneçam firmes diante das adversidades. Isso faz com que eles consigam permanecer firmes e manifestar o caráter de Cristo diante de qualquer situação. Tem uma frase muito interessante aqui que eu quero ler para vocês. Tem uma parte que ele começa a falar sobre nós sermos embaixadores dos céus. Que é quando nós estivermos em um nível de maturidade muito bom e já cultivadas as características que Pedro fala nesse versículo, no trecho que ele aborda no livro, é que a gente realmente vai conseguir se comportar como embaixadores do céu, assim como de fato nós somos.
E aí a frase que eu quero trazer para vocês diz assim: nós somos embaixadores do Rei dos Reis, do Reino Supremo sobre todos os demais. Representamos o melhor que existe. Somos cidadãos daquele reino celestial. Já é hora de vivermos à altura, você não acha? Está na hora de a igreja crescer. Então ele aborda sobre isso nesse livro, sobre essa ideia de que a gente consegue perceber muitas vezes uma igreja imatura, uma igreja que ainda não cresceu e que existe um nível diferente pra gente crescer. Então ele traz essa ideia de que está na hora da igreja crescer, para que nós possamos de fato ser igreja, para que nós possamos de fato manifestar o caráter de Cristo aqui e ser assim como Cristo era, enquanto ele aqui viveu, e o exemplo que ele deixou pra gente como igreja. Bem, que você disse algo aqui interessante, abordando essa parte desse capítulo, é que também ele traz uma reflexão eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte, que não é porque você tem fé quer dizer que você é maduro. Aí ele dá aquele exemplo de Romanos capítulo 12, verso 3, que Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Então, ou seja, Deus repartiu uma medida de fé para cada um? Sim, todo crente nascido de novo tem a mesma medida de fé. Agora, não quer dizer que você é maduro espiritualmente porque você tem a mesma medida de fé. Você tem a mesma medida de fé, mas ainda sendo um bebê espiritual. Porque quando você nasce de novo, você é um bebê espiritual. Então percebe que você é um bebê espiritual com a mesma medida de fé. Então, à medida que você cresce e vai amadurecendo, a sua fé vai se manifestando. Inclusive, é um dos pontos também que ele aborda sobre como aumentar a sua fé. Ele fala sobre isso. Também já é outra dica para você poder já pegar o livro, já dar uma lida. Exatamente. E como você consegue aumentar essa fé por meio da palavra, por meio da prática e algumas outras que ele começa a abordar ali. Gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Já comenta aí nos comentários, já deixa aí seu like, já compartilha com seus amigos aí. Que você possa já mandar para todo mundo, que você possa também ser abençoado por essa mensagem, por esse comentário desse livro. Se você quer que a gente comente algum livro, já coloque aí na descrição também. Vamos estar aqui olhando os comentários e vamos responder todos. Beleza? Então é isso, gente. A gente quer lembrar mais uma vez a vocês de que vale muito a pena a leitura desse livro. É uma leitura super tranquila, é um livro muito fino e que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua fé. Você vai achar esse livro aqui maravilhoso, você vai aprender muitas coisas com ele. Então leia, aproveita e volta aqui pra comentar pra gente o que você achou desse livro. Se você já leu, já deixa aí o seu comentário do que você achou e o que você aprendeu. É muito bom quando vocês interagem com a gente. Então um abraço e até a próxima. Tchau!